O sentimento de perda talvez seja das coisas mais difíceis para o ser humano. A perda de um ente querido, a perda de um pai, de uma mãe. E quando se dá ao contrário, então, que um pai ou uma mãe perdem um filho, é uma coisa terrível. Mas para nós católicos existe um outro sentimento de perda que é muito difícil. É o sentimento da perda de um ente querido que se foi, que abandonou a nossa fé, que abandonou a fé católica e passou a correr todos os riscos de perdição da sua alma. Isso é muito duro. E isso aconteceu com o Padre Pio. O Padre Pio era humano e Deus não livrou o Padre Pio nem desse sentimento. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Fique comigo até o fim, inclusive para receber a bênção do Padre Pio. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para a nossa vida espiritual. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, Brasil, Portugal, mundo. Meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. O Padre Pio tinha uma grande dor escondida no coração dele. Era uma coisa que o fazia sofrer enormemente, né? Mas ele não contava isso para ninguém, ele suportou sozinho, mas alguns biógrafos conseguiram descobrir isso e conseguiram transmitir isso neles, né? Então eu vou ler aqui uma matéria que fala a respeito dessa grande perda que ele teve, desse grande problema que ele teve, dessa dor escondida no coração dele, e nós vamos participar um pouquinho disso e vamos nos comparar também com as perdas que nós temos e com as nossas reações diante dessas perdas. Porque o Padre Pio, evidentemente, teve uma reação do santo que ele era. Nós talvez tenhamos um pouquinho mais de dificuldade, mas nós teremos aqui o modelo de como nós devemos enfrentar. Então, aqui começa aqui o artigo dizendo: todos nós, em alguns momentos da vida, já experimentamos a dor de ver alguém da nossa família tomar um caminho diferente, o que nos causa uma angústia terrível, né? Pais que choram pelos filhos que abandonam a fé, irmãos que se perdem nos vícios, cônjuges que veem seu lar ruir. Quem nunca se sentiu impotente diante das escolhas de um ente querido? Aquela impotência que dá, né? Aquela pessoa resolveu abandonar a fé, aquela pessoa resolveu abandonar a família, resolveu desmanchar um casamento, e aí, aquele que quer salvar essa situação sente-se impotente. De tal forma, a pessoa já tomou a decisão. Tem uma história que me contaram, eu não vou falar em que país, e é uma filha protegida do Padre Pio. Eu não vou falar o nome dela, mas a história dela é dramática. Quando ela me contou, um belo dia, o filho dela fez as malas e foi embora de casa. Foi embora de casa e tomou um outro rumo na vida. E nunca mais ela conseguiu descobrir. O filho já era adulto, já era grande. Mas ela tinha o telefone dele. Telefone que ela ligava, às vezes atendia e ficava em silêncio. Telefone que ela pagava a conta e que ela mantinha. Já tinha alguns anos essa situação. E ela mantinha aquela conta só para de vez em quando poder ouvir que o filho está vivo, ouvir que o filho existe e rezar por ele. Eu fiquei muito impressionado com essa história. E eu me permito contar aqui pedindo desculpas para essa mãe de eu estar contando. Mas é que às vezes a gente pensa que passa pelo pior na vida e nem sempre é o pior na vida, né? Tem alguém que está passando alguma coisa. Eu estou contando aqui
também para que vocês rezem por esse caso. É uma pessoa maravilhosa, filha protegida do Padre Pio. Olha, eu não vou falar mais para não identificar, tá bom? Mas rezem, porque ela sofre muito com isso. Sofre muito. Bom, agora imagina carregar essa dor e ao mesmo tempo carregar as chagas de Cristo. Padre Pio carregar uma dor dessa, sofrer perseguições, lutar contra forças invisíveis, demônios e tudo mais, enfrentar o peso de um sacerdócio místico, porque ele sofria todas as dores da paixão, né? E ele enfrentava isso tudo. Quando aparecia um problema pessoal desse, isso acrescentava, não era apenas mais um sofrimento, mais uma chaga, não. Era um sofrimento que entrava dentro de uma alma que já estava carregada de sofrimentos, né? E uma vida repleta de milagres e tribulações. E nós vamos ver que, mesmo fazendo milagres, e uma grande quantidade de milagres, foi difícil o que ele passou. Aqui o milagre não funcionou. Assim foi a vida do Padre Pio. Mas um dos seus sofrimentos mais íntimos veio de onde ele menos esperava, de sua própria irmã. Então nós vamos ver aqui o que aconteceu com a irmã do Padre Pio, que produziu essa dor monumental. Vamos ver o que o Padre Pio fez. Vamos ver como terminou essa história e vamos tirar muitas lições disso. Então, Graziella, conhecida no convento, ela era religiosa, certo? Como Irmã Pia, talvez por ser irmã do Padre Pio, a chamavam de Irmã Pia, né? Ela era uma mulher consagrada a Deus há 47 anos, portanto, não era nenhuma adolescente, nenhuma jovenzinha, nada disso. Há 47 anos ela era religiosa. O que aconteceu? Durante quase meio século, vestiu o hábito, rezou, serviu, sacrificou-se. Mas algo mudou. Em 1965, já com 71 anos, ela decidiu abandonar a vida religiosa. Imagina, uma pessoa que serviu durante 47 anos, já está com 71 anos de idade, e ela resolve abandonar a vida religiosa. Era irmã do Padre Pio. Imagine o que Padre Pio sentiu, a dor no coração dela. Padre Pio tentou impedir, rogou-lhe que reconsiderasse, que adiasse a decisão, que suportasse as provações, mas ela não quis ouvir. Talvez estivesse cansada, talvez estivesse desiludida com as mudanças que começavam a se infiltrar na igreja naquela época. Foi quando o Papa Paulo VI falou sobre a fumaça de Satanás penetrando no templo de Deus, né? Quer dizer, é uma barbaridade. Já começou ali, porque logo depois terminou o concílio, logo depois começou a teologia da libertação, logo depois começou o relaxamento geral nas ordens religiosas. Parece que no primeiro ano 40.000 freiras abandonaram o hábito. Imagina que tragédia isso. E ela provavelmente estava nessa época. Então, o biógrafo diz: talvez estivesse cansada, talvez estivesse desiludida com as mudanças que começaram a se infiltrar na igreja naquela época, e talvez tenha sido pressionada por uma atmosfera de relaxamento que já contaminava muitos conventos. Eu peguei essa fase. Eu confesso que agora, quando eu vejo religiosas direitas, etc., eu falo, não é possível, né? Qual é o poder de Deus, do Espírito Santo, de reverter uma coisa que eu conheci que era um horror. Era um horror. As religiosas que ficavam nos conventos abandonaram o hábito. Andavam com roupas até mais curtas do que deviam, né? Iam no cabeleireiro, arrumavam o cabelo. Era um horror.
E de repente diz, ah, não, fulano é tal. Ah, ela é freira. Como é que é isso? Os que já viram essa época me escrevam, me contem aqui nos comentários. Porque eu vi essa época. E eu me impressiono de ver que hoje em dia a graça começa a atuar e muita gente começa a modificar, muita gente começa a se converter aqui no nosso canal. O que tem de conversões é uma coisa impressionante. É aquilo que me impede de, mesmo cansado, doente, cheio de afazeres, me impede de parar esses nossos vídeos. Pelo contrário, vamos aumentar, vamos aumentar. Em breve tem uma surpresa aí para vocês. Bom, então, o fato é que, diante de todos os apelos do Padre Pio, Graziella manteve-se firme na decisão de abandonar o convento. O Padre Pio sentindo-se impotente. E Padre Pio teve que assistir impotente a irmã deixando a vocação que um dia abraçou com fervor. Olha que coisa impressionante, quer dizer, ela abraçou aquela vocação religiosa com fervor, 47 anos, e aos 71, ela não foi sequer tocada pelos argumentos do Padre Pio. Imagina como é que Padre Pio falava. Padre Pio, que em cada palavra transbordava de amor de Deus e de amor ao próximo. E esse próximo, no caso, era a irmã dele. Imagina a impotência. Guardem essa palavra, porque este é a verdadeira situação que nós devemos saber lidar com ela. Quem já viu um filho virar as costas para a igreja sabe o que ele sentiu. Quem já aconselhou um parente e viu suas palavras serem ignoradas conhece essa dor. Antes de sair, Graziella teve uma conversa particular com o irmão. O que foi dito nesse encontro nunca foi revelado, mas sabe-se que ambos saíram abalados. O Padre Pio, que fazia milagres, convertia almas, convencia pessoas da pior espécie a mudar de vida, não conseguiu nada nessa conversa particular que ele teve com a irmã dele, e ambos saíram abalados. Quer dizer, o próprio Padre Pio saiu abalado. A sobrinha do Padre Pio, chamada Pia Penelli, testemunhou que depois desse diálogo, os dois passaram mal. Imagina o que foi isso. Nossa, eu não consigo imaginar. O que poderia ter sido tão grave para afetar um homem que enfrentava demônios, sofria com dores atrozes, carregava estigmas e nunca se queixava? A resposta talvez esteja na própria crise que começou a devastar a igreja na década de 1960. Muitos conventos já não eram os mesmos. O espírito de sacrifício começava a se esvair. Disciplina e tradição cediam espaço para novidades perigosas. Quanta novidade nessa época. Talvez Graziella tenha revelado aos irmãos, tenha revelado ao irmão, Padre Pio, os abusos e desvios que presenciou. Talvez tenha dito que não via mais sentido de continuar. Padre Pio, que via além do natural, certamente não enxergava ali apenas uma decisão terrena. Ele via a eternidade. Ele sabia o que estava em jogo. Estava em jogo a salvação da irmã dele. Ou seja, ele tinha uma capacidade de sofrer maior que a nossa, mas, sobretudo, essa visão que ele tinha, a própria santidade fazia ele sofrer mais ainda. Incrível, né? Por mais que Padre Pio fosse um gigante na fé, ele também era um homem. E a dor que sentiu com a saída da irmã do convento foi comparada por ele a, aspas, uma agulha cravada na cabeça. Que tremendo. Essa angústia não era por orgulho familiar ou por preocupação com a própria reputação, não.
O que dilacerava seu coração era o temor pela alma da sua irmã. Ele não estava nem ligando para dizer, a irmã do Padre Pio, hein, saiu do convento. Essa família não é tão boa assim, não. Olha, o Padre Pio não é lá essas coisas, não conseguiu nem segurar a irmã dele no convento, né? Não. O problema dele, que dilacerava o coração dele, era o temor pela alma dela. Quem ama de verdade não se preocupa apenas com o bem-estar material do outro. Muita atenção. Fulano, se precisar de qualquer coisa, fale comigo, hein? Fulano, às vezes é bom uma solidariedade, a pessoa está doente, a pessoa está sem dinheiro, está sei lá o que, etc. Né? Mas a, quem ama de verdade se preocupa com a salvação do outro. Isso é muito mais importante. Né? Muito mais. E se até Padre Pio sofreu ao ver um familiar abandonar a vocação, como não compreender a dor de tantos pais, irmãos e avós que hoje veem seus entes queridos afastarem-se da fé? E coisa pior. Mas a história não terminou assim. Deus, em sua infinita misericórdia, permitiu que Graziella encontrasse refúgio em outro convento. Imaginem o que Padre Pio rezou. Imaginem o que Padre Pio. Imaginem o que se pode com o poder da oração. Quanta coisa que dilacera o nosso coração nós podemos resolver assim, com oração, oração, oração persistente. Graças à ajuda dos frades capuchinhos e de alguns prelados de Roma, ela foi aceita no Instituto Mater Misericordiae em 1966, 2 anos antes do Padre Pio morrer. Ao saber disso, Padre Pio emocionou-se e disse que sentia como se um peso tivesse sido retirado de sua cabeça. Se a dor foi imensa, o alívio também foi. É impressionante. Quantas pessoas hoje sofrem ao verem seus filhos abandonando a fé? Quantos pais, avós e irmãos choram porque um ente querido deixou a igreja, desprezou os sacramentos? O sacramento do matrimônio, então, como é desprezado hoje em dia, né? Ou quando ele riu daquilo que antes venerava. Pessoas às vezes eram católicas, vocês são exagerados, não é assim também, né? Não é assim também. Eu acho que é diferente tal coisa, não sei o quê. Eu acho que não vou para o inferno. Só que eu acho que a probabilidade de ir para o inferno não é pequena. Se até Padre Pio passou por isso, o que nos resta? Olha, aqui vem a pergunta. A resposta está na própria atitude do santo. Ele não amaldiçoou a irmã. Olha que interessante. Ele não cortou laços. Ele não desistiu. Ele sofreu sim, mas sofreu rezando, sofreu confiando. A confiança. Como nós precisamos desenvolver essa virtude em nós? Nada está perdido enquanto nós tivermos a capacidade de rezar, a capacidade de confiar. Sofreu lutando para encontrar uma solução. Ele lutou, não ficou só rezando, não, ele falou com esse, com aquele, para poder salvar a situação da irmã, né? Se temos alguém em nossa família que se afastou de Deus, o que devemos fazer? O mesmo que Padre Pio fez. Não desistir, não abandonar, pagar a conta telefônica para saber se a pessoa ainda existe, se a pessoa está viva, né? Não desistir, não abandonar, não nos conformarmos com a perda de uma alma. Jamais, jamais. Eu fico aflito, já falei aqui, quando eu vejo alguém doente, uma probabilidade de morrer 99%, e às vezes a gente fala, meu Deus, tá no ponto, precisa salvar essa alma de qualquer maneira, de qualquer maneira.
mas está cheio de gente que não tem esse problema. Aliás, que tem esse problema. Para ele não é problema a salvação do outro, mas a salvação dele é um problema. Essa que é a grande verdade, né? Enfim, tá aí. É por isso que uma senhora que outro dia me escreveu e uma outra com quem eu falei, ela me disse: eu tenho 6 inscrições como filho protegido do Padre Pio. Eu inscrevi todos os meus filhos, eu inscrevi meu sobrinho. Por quê? Porque eu quero que ele participe desse grupo, mesmo que ele não queira. Por quê? Porque ele vai ter pelo menos 2 missas toda semana. Toda semana, quem é filho protegido do Padre Pio tem 2 missas pela salvação dele, nas intenções dele, nas necessidades dele. Contando com as missas especiais de certas festas importantes, etc., isso dá mais de 130 missas no ano. É uma barbaridade, né? Então, outra senhora me falou assim: olha, eu coloquei meu irmão, coloquei a minha cunhada e não sei mais quem. Ela fez 3 inscrições. Por quê? Porque a pessoa passava a participar dessas missas, a ter seu nome nessas missas, e uma série de graças. A pessoa começa a receber os presentes que nós mandamos, aquilo que a gente pode fazer, evidentemente, né? Porque a vida está dura, está bem dura para todo mundo, e para quem faz o bem, às vezes fica até mais duro. Essa que é a verdade. Tá aí. O Padre Pio sofreu por sua irmã, mas nunca deixou de interceder por ela. Faça a mesma coisa. É o que eu recomendo, né? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você se inscrever com o filho protegido do Padre Pio. Você pode fazer isso também ligando para esse telefone 0800 006 1223. Eu pediria que aqueles que querem ligar para conversar lembrassem que nós temos poucas linhas. E ligue se você realmente quer saber sobre o Grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, como é que você faz para participar, etc. Isso é muito importante, porque, infelizmente, às vezes a gente está ocupando o lugar de uma pessoa que pode se salvar a própria alma, porque está entrando nesse ambiente de graças do Padre Pio, né? Então, deu uma falha na luz aqui, vocês estão vendo, né? Então significa que eu vou parar antes que estrague o nosso vídeo aqui. Bom, tá aí. Aqui tem o clique, tem o telefone e podem assistir esse vídeo aqui. Graziella Forgione contando mais sobre esse caso, a irmã do Padre Pio. Aqueles que quiserem conhecer mais, podem conhecer. Bom, vamos rezar nossa Ave Maria antes que acaba a luz, eu não sei. E pronto, acabou a luz. Mas acabou a luz, o demônio não conseguiu fazer acabar antes. Deu tempo da gente falar, fazer todo o nosso conteúdo. E só fica faltando agora as nossas orações. Salve Maria, queridos irmãos, a grande família Regina Fidei, Brasil, Portugal, mundo. E vamos agora rezar, pedindo pelos nossos parentes, por aqueles que nos dão mais preocupações, e pela intenção privada de cada um. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Saudade de Jesus Maria e boa jornada. Em um mundo onde a fé é testada a cada dia, há aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção. Hoje, você é convidado a se juntar a esta missão sagrada como um dos filhos protegidos do Padre Pio. Imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do Padre Pio. Esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar. Com uma doação mensal de apenas R$ 30, equivalente a R$ 1 por dia,
você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam. Sua contribuição lhe favorece com mais de 130 missas anuais, incluindo o envio de seu nome para o Santuário do Padre Pio, junto ao seu corpo incorrupto, em São Giovanni Rotondo. Seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio, onde será abençoado pela proximidade do grande santo. Mas há uma urgência em agir agora. Não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos. Faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção. Cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você, sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão. Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário. Clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Juntos, podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual. Junte-se a nós nesta família de fé e transformação. Agradeço desde já por sua generosidade e confiança.